Então, segundo o vídeo da nossa aula de português, vamos ver o que o Totó está falando. O texto argumentativo, não é? Esse texto que nós acabamos de ler, é constituído por fato, ponto de vista, opinião e argumentos, ok? Então, vimos que o texto, o artigo de opinião, certo? Ou seja, que apresenta argumentos, ele é constituído por fato, ponto de vista, opinião e argumentos, ok? Então, vamos ver o que é um fato. Fato é um acontecimento real, narrado tal e qual ocorreu, como ocorreu, certo? Então, quando você tem um fato escrito ou contado, certo? Tiver no jornal, em um artigo de opinião, texto argumentativo, ele está escrito da mesma maneira que aconteceu. Por exemplo, dois meninos estavam descendo a ladeira de bicicleta muito rápido e caíram. Então, eu tenho que descrever da mesma maneira. Eu não posso dizer que eles estavam devagar ou estavam a pé. Não, eu tenho que dizer que eles estavam rápidos, certo? Pedalando e descendo a ladeira. Então, isso é um fato. Ou seja, que quando você diz ou qualquer pessoa diz, é um acontecimento da mesma maneira que aconteceu. Então, fato é um acontecimento real, ok? Vamos para o ponto de vista. A perspectiva, o modo pessoal de ver um fato, um assunto. O mesmo fato pode ser entendido de diferentes pontos de vista, que dão origem a diferentes opiniões. Então, temos o fato, não é? Que é o acontecimento real, e o ponto de vista, que é o quê? A perspectiva, ou seja, a opinião, certo? Da maneira como você vê o fato. Por exemplo, os meninos caíram descendo a ladeira muito rápido. Então, uma pessoa poderia dizer, olha, seria interessante que essa rua fosse mais vigiada, tivesse mais quebra-molas para reduzir a velocidade, ou que as crianças usassem proteção, como capacete, tornozeleira, joelheira, certo? E que usassem o freio. E já outra pessoa poderia dizer, não basta, não precisa disso, apenas que elas andem mais devagar. Então, é um ponto de vista que você dá sobre o fato, certo? Ponto de vista é a opinião que você dá sobre o fato, ou seja, que você vai dizer como você enxerga aquilo, ok? Da maneira da sua percepção, da maneira que você pensa. Um ponto de vista nunca deve ser igual, certo? E nem deve ser levado pelos outros, porque o ponto de vista é pessoal e cada um tem o seu ponto de vista. Então, nada de estar imitando o ponto de vista de ninguém, ok? Vamos agora para a opinião. Opinião. Expressão pessoal do que se pensa a respeito de um fato, que pede necessariamente uma posição. Então, a opinião, certo, é quando você expressa, certo, o que você está pensando. Você não tem um ponto de vista, você não pensa. Você pensou sobre aquele acontecimento, então você agora vai falar, certo? E quando você fala o seu ponto de vista, é sua opinião, você vai defender, certo? Você vai dizer que acha errado, você vai dizer que acha certo, você vai dizer que acha desnecessário. Então, isto é uma opinião, quando você defende aquilo que você acha. Por exemplo, alguns acham o Instagram melhor que o TikTok, ok? Então, as pessoas vão defender, vão dizer o Instagram é melhor que o TikTok porque é fotos, não tem tantos vídeos, não tem tanta propaganda, não tem tanta dança, e você vai dizer, o TikTok é mais divertido porque tem danças, tem desafios, tem challenge, tem várias coisas, vários filtros, ok? Então, aí você vai defender a sua opinião, ok? E a sua posição. E que a opinião tem o argumento, não é? Que é o argumento, como eu disse agora, que você defendeu, não é? Defendeu que uma rede social é melhor que a outra, mas você vai defender com o quê? Com os argumentos, certo? Que é a justificativa que esclarece o ponto de vista assumido e fundamenta uma opinião. São evidências, provas, dados e outros elementos que sustentam a ideia defendida. Então você vai poder dizer, eu prefiro passar o final de semana no sítio
porque é mais divertido. Eu posso correr, tem as árvores, tem sombra, quando chove tem riachos, então é algo bem divertido. Aí você vai dizer, mas eu prefiro ficar na cidade porque eu vejo os meus amigos, posso ir para alguma praça, por conta que na praça tem o trailer, tem alguma coisa, e aí você vai dando os seus argumentos, certo? Então, argumentos é as palavras que você utiliza para defender a sua opinião. Ufa! Terminamos então a nossa aula de português. Espero que você tenha entendido tudo. E como de costume, você já sabe o que fazer se você não entendeu, não é mesmo? Você me liga, ok? E como atividade de português, eu quero que vocês façam esse exercício da página 86 e da página 87, ok? E quando terminarem o exercício, vocês me mandem a foto, certo? No meu privado, para que eu possa corrigir, ok? E às 9 horas você receberá o segundo link, aliás, um terceiro link, não é um terceiro vídeo, para a segunda aula de hoje, ok? Então, até lá, às 9 horas.